Bom, acho que agora vai, vamos lá. Bem-vindo, galera. Essa arte aqui que eu vou fazer agora é de uma palhacinha aqui. É uma imagem que eu achei legal aqui no Pinterest. E eu decidi fazer essa pintura para mostrar um pouco desse passo a passo, né? Ficou um vídeo muito grande, deu aproximadamente umas 3 horas de pintura ou mais, né? Porque tem alguns cortezinhos, obviamente. E aí eu juntei todos os arquivos, joguei no computador ali e decidi compilar e dar uma acelerada. Aqui eu imprimi a imagem já no formato preto e branco, né? E decidi fazer ela na mesa de luz, que eu acho bem mais interessante e muito mais rápido, acelera o processo. Quem me acompanha lá no Instagram, que é basicamente a única rede social onde eu posto minhas artes, sabe que eu gosto de desenhar mão livre, eu gosto de fazer essa construção da face humana, enfim, mesmo sendo ainda difícil para mim, aquela coisa, né? A gente nunca sabe demais, tá sempre aprendendo um pouco, e isso eu escuto de grandes mestres, né? Então, feito isso, deixa eu puxar um pouco mais o microfone aqui. Feito isso, galera, eu peguei esse desenho, passei na mesa de luz, ali eu usei um grafite bem simples pra gente poder fazer só as marcações mesmo. Eu gosto de fitar o desenho ali, fazer né, a fita da borda do desenho, a margem do desenho, com a fita da Hanemili. Ela ajuda bastante a mascarar a arte. À medida que você molha o papel, ela segura muito bem. Eu acho que segura muito melhor do que essas fitas automotivas aí que a galera usa, azul, preta, etc. Enfim, aí eu já vou para aquarela. Eu separei duas aquarelas. Eu separei a aquarela Inktense Blocks da Derwent. A Derwent é uma marca inglesa que tem ganhando espaço no mercado, né? Ela tem uma ideia de inovação das possibilidades que você pode trabalhar com os materiais dela, né? É uma marca inglesa, muito interessante, que tem diversos materiais e de qualidade assim absurda, com preço muito competitivo e acessível. E a aquarela principal que eu usei é a Sonet da Nevasca Palitra. Tipo, eu gosto muito. É considerado uma aquarela estudantil, né? Mas, cara, dá pra fazer coisas incríveis. É o que eu sempre falo e é o que eu quero abordar aqui também, um dos fatores primordiais. O material define muita coisa, mas nem tudo. Quando você, como por exemplo como eu já pinto há mais de 10 anos, que eu já tenho um domínio muito interessante na pintura, então provavelmente qualquer papel eu vou conseguir controlar ele muito bem. Alguns eu vou ter dificuldade, outros não. Isso é natural, isso acontecer. Mas feito isso, com o passar do tempo, com tanta quantidade de pintura, né, qualidade, com tanta experiência, a gente começa a entender que dá sim para fazer estudos interessantes em papéis mais simples. Claro que sempre 170 gramas para cima é o ideal para pintar em aquarela, tá? Esse papel é o papel Graduate da Canson, 250 gramas, satinado. É satinado? É isso mesmo. Muito interessante o papel. Eu gosto da maneira como a água se espalha e parece que está marcada, mas depois você pode vir. É, de- Depois, tipo assim, você pinta. Aí fica sequinho, assim, fica aquela marcação de tinta, o que eu não gosto. Já gostei muito, mas de um tempo pra cá eu tô tentando mesclar os pigmentos ao máximo, assim, sabe? E quando o pigmento quebra solto na água, eu tento não deixar aquela marcação delimitada, o que a galera usa muito na tatu, no estilo da tatuagem aquarela, tá? Então acho isso muito válido. Eu gosto muito desse papel por isso. Não é o meu papel preferido. Meu papel preferido é o Aquarela Montval. Vou trazer para vocês também uma pintura 100% feita com ele. Aqui nessa imagem eu decidi fazer uma arte já usando os tons mais claros para o médio e depois para o escuro. Geralmente, na verdade, é bem o contrário do que eu costumo fazer na pintura aquarela. E obviamente também na tatuagem. A tatuagem a gente começa com tons mais escuros, depois vai para os tons médios e os tons mais claros, porque isso facilita na pigmentação, facilita um pigmento não suja o outro e a sua linguagem, a sua maneira de enxergar como a tatuagem vai cicatrizar é melhor, assim, digamos que fica uma coisa. É mais fácil de entender, de compreender como a tatu vai funcionar, sabe? Isso parte pelo princípio de como o stencil da tatuagem é criado. Não é o caso de hoje, eu vou trazer diversos conteúdos de tatuagem aqui para vocês, mas o foco hoje é no desenho. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou o André Felipe, tenho 36 anos, sou tatuador há 20 anos.
E trabalho com arte, trabalho não de forma remunerada, por amor, por paixão, por hobby. Todo esse conteúdo que eu tô fazendo aqui é em paixão pela arte. Desde quando eu me entendo por gente, eu trabalho com arte, né? Já fiz diversos trabalhos de arte, enfim. Eu gosto de usar várias técnicas, sou considerado um artista mixed media, aquarelista mixed media, e também tenho muito conhecimento. Muito quando eu falo, eu acho pouquinho, mas tenho muito conhecimento na arte digital também, tá? Isso é uma pauta também para outros vídeos que virão aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês curtam esse conteúdo. Ficou um conteúdo profundo, denso, eu tentei reduzir ele ao máximo, e é isso aí, vamos que vamos nessa jornada. Aqui eu tô fazendo os tons de vermelho, pode ver que eu mesclo, eu testo ali ó, o Derwent, né? Eu testo ele para ver como que ele vai absorver, mas o Sonet, a aquarela Sonet, ela não pegou no vídeo ali. Na próxima eu vou ficar atento a isso pra você ver, eu trabalhando com as barrinhas ali, é interessante. O Sonet pegou muito melhor, mas eu intercalo entre os dois, assim, acho interessante essa mescla, né? Foge um pouco de algumas regras que eu já ouvi na internet, né? Eu acho que toda regra limita demais a nossa arte, e a ideia é se desprender desses conceitos para tentar chegar num resultado final. É o que sua alma pede, o que seu coração pede, seu conhecimento busca para você se desenvolver da melhor forma. Então misture os materiais. Eu amo o Mixed Media, eu defendo essa bandeira assim com unhas e dentes. Então, feito isso, eu já estou partindo pro cabelo aqui, já fazendo o preenchimento maior do cabelo, né, de laranja e tal. Ela é ruivinha, a palhacinha. Os tons de vermelho ali eu vim intercalando do claro pro médio até o mais escuro. Eu ainda vou mexer mais um pouco. Né? Então aqui eu dou as pinceladas. Pode ver que até agora provavelmente eu usei 2 pincéis. Eu acho que foi um pincel até agora, né? Então usei um pincelzinho, ainda estou definindo algumas coisas, né? A gente vai tentando conectar o desenho, né? A gente vem e pelo menos eu, quando eu vou pintar assim, nesse formato, do claro pro médio, pro escuro, eu tento ter a visão que é o seguinte. A parte clara, onde tem o maior volume de preenchimento dentro da parte clara, mantendo a iluminação, os valores tonais, que no caso ali é o papel. Por exemplo, na testa, no pau do nariz ali, você entendeu? Ali na bochecha. Onde tem o maior volume de branco? É ali, vamos preservar, né, na medida do possível. E depois vamos preencher os tons mais claros ao máximo, ali, o maior volume. Eu faço isso também com os tons médios. Então, quando o tom médio vem fazendo esse maior volume de tom médio, obviamente ele vai diminuindo, ele vai reduzindo, né? E aí, mais pro final, eu venho fazendo os acabamentos de tom escuro e de tom de preto, né? Então, acho que o princípio básico de se começar uma pintura ao inverso de uma tatu é assim. Já na tatu é diferente. Em algumas pinturas que eu começo nesse formato também é diferente. Eu começo pelos tons escuros, no maior volume. E aí depois eu faço tom médio na medida média mesmo, digamos assim, né? A quantidade média de tons médios e pequenos detalhezinhos de branco, né? Então são maneiras de se enxergar a arte e de se executar ela, de ter essa percepção de como ela vai se comportar antes de se começar a executar a pintura, opostas, né? Você tem uma pintura que é muito clarinha, que você começa valorizando os tons claros, na sua maioria. E quando você tem uma pintura que você quer começar pelos tons escuros, você começa valorizando os tons escuros pela sua maioria. Então você ter essa compreensão, você ter esse entendimento, já facilita metade da sua pintura, né? Então, aqui a gente continua nos detalhezinhos, ó. Eu peguei um tom de preto, mas depois eu ainda escureço ele. É um tom de preto, mas ele tá bem ralhadinho. Com um pincelzinho, cara, da Macrilan. Desse pincelzinho aqui, ó. Olha pra você ver. Pincelzinho pequenininho. Que eu compro em loja de maquiagem. Não, esse aqui é o da Giotto. Cadê o do Macrilan? Aqui, ó. Tem outros aqui, tem diversos. É R$10. Olha pra você ver. Pincelzinho da Macrilan. B144. B145. Ó, as medidas dele. Fininho, pequenininho. Eu gosto muito, eu sou esse cara assim, aficionado por arte, que eu chego nos lugares, às vezes umas lojinhas, nada a ver, eu vejo uma caneta, eu quero levar. Isso é bom porque te deixa um pouco mais conectado com a arte, o mundo da arte, a maneira de fazer arte, né? Então,
Todo canto aqui de casa tem alguma coisa pra desenhar, pra escrever, pra pintar. Isso é muito legal e eu gosto muito que ao meu entorno esteja assim. Eu gosto muito que no meu entorno esteja diversas pinturas, desenhos, arte pra todo canto, material de arte. Que eu vou na minha sala, eu tenho uma caveira para referência, porque eu posso sentar e desenhar uma caveira a qualquer momento. Eu gosto que tenha quadros na minha casa, eu gosto que tenha quadros e molduras e pinturas na minha loja. Isso estimula automaticamente o meu cérebro a consumir arte, imagem e informação. Alguns chamam de poluição visual, para quem não está inserido nesse contexto. E outras chamam de arte na sua máxima essência, né? É isso aí. Aqui definindo o cabelo lá agora com o mesmo pincel, mas agora variando com outros tons, usando tons de vinho, usando alguns até um pouco de marrom, um laranja um pouco mais forte, olha lá, vermelho, vinho, tá vendo? Eu venho brincando. Pode ver como definiu esse tom de vinho, como ele definiu o nariz e a boca muito melhor, né? Então isso é muito interessante. A gente vai mesclando essa ideia aí, ó, de sobreposição, né, de cabelo, tem essa ideia de um volume em cima do outro, né, com calma, com paciência. Eu acho que a chave da pintura e da arte é a paciência, galera, não tem outro caminho. É interessantíssimo a gente compreender que a arte em si, o rolê da paciência, da arte, enfim, né, de sentar e executar um trabalho de às vezes 3, 4, 5 horas, enfim, igual na tatu também. Ela, antes de tudo, tem um rolê terapêutico, sabe? Tem um rolê de se conectar consigo mesmo, de concentração. Eu, particularmente, acho a tatu um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, um pouco mais desgastante. Depende de outra pessoa, né? A tatuagem é sempre 50%. É o cliente sofrendo, sentindo dor, aguentando, querendo trocar ideia, querendo atenção, querendo informação, a experiência única pra ele, sabe? Então, assim, o cara pode tatuar 20 vezes, velho. Toda vez é uma coisa nova pra ele, sacou? Obviamente pra mim também, mas existe um desgaste e um peso na responsabilidade de executar o seu máximo, né? Então, assim, a pintura já é uma coisa um pouco mais sutil, um pouco mais solta, né? Independente da linguagem que você queira colocar no papel, você tem aquele momento você e a pintura, você e o papel. Você coloca a sua música, você coloca o seu podcast, você coloca a sua programação de TV que você quer, ou no silêncio absoluto, ou no programa de rádio que você quer, ou você pode fazer uma ligação com o brother, quando você quiser. Cansou, vou parar, vou tomar um café, vou tomar um banho, vou ali na praça ali dar um rolê, eu vou, sabe, vou dar um passeio de carro, vou pegar minha bike, vou pedalar, vou voltar, vou terminar a pintura. Na tatuagem não existe isso, né? Você tem um tempo pra entregar o trabalho. Esse trabalho sai de estúdio, provavelmente ele vai cicatrizar de outro jeito. Depois tem que voltar e reformar bastante coisa. Aí tem um período de cicatrização que muitos dos clientes não têm educação. Você tem que tem que certificar que tá cicatrizando, tem que educar o cliente, enfim. São outros processos, né? E engraçado que recentemente eu vi um grande tatuador, grande mesmo, de nível de trabalho muito bom, de reconhecimento muito bom, um tatuador histórico da nossa profissão, falando que tatuagem não tem nada a ver com a arte. Que tatuagem é uma coisa, que arte é outra, que tatuagem é muito mais superior, etc. E blá, 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 blá. Não anula o trabalho foda dele, mas isso também é muito estranho de se falar, né? Tipo, sair atacando a galera que estuda arte, que entrou na tatu, e a galera que tá na tatu e tá entrando na arte também. A gente precisa dessa sincronização, a gente precisa dessa conexão entre tatuagem e arte o tempo todo, tá? Então, eu não gostei do posicionamento dele e, obviamente, eu tô aqui pra falar o que eu penso, o que eu acho. Tanto sobre arte quanto sobre tatuagem. São coisas distintas, mas que podem, deveriam e devem caminhar juntas para uma evolução de ambas. Até para a questão do tatuador, a questão pessoal, né? Tipo, a gente faz pela tatuagem, obviamente, mas existe um lado humano da coisa, sabe? Que quer aperfeiçoar outras áreas, que quer conhecer novos conteúdos, que quer agregar na sua profissão, na sua maneira de ver o mundo, de trabalhar, de levar arte, entretenimento para as pessoas, entendeu? Então, assim, é um pouco rude demais você falar tatuagem é muito melhor que arte. Você fica querendo misturar. Loucura, loucura. Não vou entrar em mais polêmica pra não me comprometer, né? Mas é isso. Ali, ó, eu venho dando os volumes já um pouco mais escuro, alguns pontos, tá vendo? Com preto raleado, preto molhado na aguinha. Eu venho dando as texturinhas, olha lá.
Ó, o cíliozinho já tá feito. Ó. Com o mesmo pincelzinho pequenininho, eu venho dando esses acabamentos ali entre a unha, entre a mão, né? Ó, respeitando os espaços. É o preto mesmo raleadinho ali na água. Ó. Vem dando esse volume, fazendo a pálpebra, tá vendo? E é isso, muita coisa na pintura ainda vai mudar, obviamente, né? Fazendo a marcação ali da canal lacrimal, em volta do canal lacrimal, né? A gente fazendo essa marcação, dando esse leve volume. Esse pincel, ele é muito legal, ele é muito bom. Só que tem o seguinte, ele não é pincel para pintura, ele é pincel para maquiagem. São tintas muito porosas, muito densas, né? E obviamente, quando você vai usar uma tinta em aquarela que ela é um pouco mais rala, você tem muita dificuldade para ficar pigmentando o papel ali. Você tem que molhar toda hora. E isso é muito interessante porque assimilou demais a tatuagem. Eu já tô muito acostumado. É um traço, batoque, um traço, batoque. 3, 4 traços, batoque, batoque. Então, assim, batoque, pra quem não sabe, é onde fica o reservatório onde você coloca a tinta, tá? Então, assim, isso me aproximou demais da tatu, esses pincéizinhos pequenininhos. Isso dá um nível de detalhe absurdo e eu gostei muito, tô viciado. Meu rolê agora é ir nas lojas de maquiagem comprar pincel pra maquiagem pra fazer detalhezinho nas pinturas em aquarela. É isso, ainda dando o volume lá com o próprio... Às vezes, o que acontece? O que eu faço? Às vezes quando eu carrego demais uma região, por exemplo ali, ó, onde eu tô pintando, né, o olho, fica um pouco carregado de pigmento, e aí o que eu faço? Eu uso o próprio pigmento que tá carregado ali pra diluir ele, eu nem uso a paletinha, eu nem uso, sabe? Eu já uso ali o próprio volume, ó, o próprio volume da sobrancelha ali, por exemplo, eu já uso pra poder sombrear. Ali, ó, eu dei mais um toque de lilás, né, nesses volumes. Olha o que eu falei lá no início, ó, que o papel, embora ele tá marcado, depois com o tempo você consegue suavizar ele, olha pra você ver, ó. Isso é muito interessante, olha, veja como já tá acontecendo a suavização ali entre o cinza e o lilás ali no rosto, ó. Né, para um papel 270 gramas, isso é muito bom. Eu acho que ele é 300 gramas, né, eu preciso conferir. O graduate da Canson, mas é isso, é muito interessante, cara, como esse papel considerado uma gramatura média, né, mediana, assim, padrão, né, digamos, ele consegue absorver bem a pigmentação. Aqui na mão vou definindo mais algumas coisas, né, eu já voltei pro meu pincel padrão ali da Giotto. Eu acho que esse pincel aí, se eu não me engano, quer ver? Cara, esse pincel, a numeração dele, quer ver? Eu vou te falar a numeração dele agora, ó. Esse é o pincel número 8. Pincel da Giotto, série 500 Taclon. É isso. Ali, definindo o cabelo com um pouco mais de sombra nas extremidades. Cara, e a gente vai deixando fluir, é tão interessante, cara. A pintura é um negócio muito legal. Realmente, quando você destrava alguns conhecimentos do tipo como ralear o pigmento, como diluir o pigmento, como misturar os pigmentos, os tipos de papéis, as melhores tintas, os pincéis. As melhores tintas também é um pouco subjetivo, mas uma tinta boa que te faz um resultado legal, você consegue uma cor homogênea, uma boa opacidade nas camadas de transparência quando você vai misturar as cores. Cara, vira mágico, assim, é delirante, sabe? Tem dias que eu durmo com o desenho que eu faço, cara. Eu coloco assim bem na cabeceira da minha cama e fico olhando assim até pegar no sono. Com baita orgulho, porque isso me deixa muito feliz, sabe? Isso é parte da minha história. Eu lembro, eu me conecto de quando eu era uma criança. Eu queria uma caixa de lápis de cor de 12 cores, eu não podia ter, sabe? Hoje eu olho e penso, pô, hoje eu posso fazer artes incríveis, sabe? Não só isso, eu posso marcar peles, eu posso fazer tatuagens, eu posso pintar quadros. Isso é muito legal. Eu sou movido a isso, né? Esse é o meu lifestyle, né? Antes de tudo, eu acho que tem esse conceito, sabe? De se tornar a pintura, a arte, né? Viver disso um lifestyle. E não é do dia pra noite mesmo. Isso é construído, isso leva tempo, isso é anos, sabe? Tudo bem que talvez possa vir acontecer numa velocidade muito rápida para outras pessoas. E isso é muito mais um estado de espírito do que um estado por exemplo, de estado físico, um estado temporal, sabe? É um estado de consciência. Você sabe que você vive daquilo, você precisa disso para viver e sobreviver.
Você faz a diferença na vida das pessoas fazendo isso, e isso faz toda a diferença na sua vida. Então, logo, isso se torna um estilo de vida. E não é sobre o tempo. Pra mim foi. Tô falando porque já faz muito tempo, né? Pra mim já são muito mais de 20 anos mexendo com arte e com tatuagem há 20 anos. Obviamente eu venho de uma escola muito legal, que eu sou filho de tatuador, um dos pioneiros tatuadores do Brasil. Acredito que uma galera que está acompanhando o vídeo aqui, ou que vai acompanhar o vídeo aqui, vai saber do que eu tô falando, mas para quem não sabe é isso. O meu pai também é André Matosinhos, um dos primeiros tatuadores. Eu vou trazer vídeo dele aqui, da gente batendo papo, dele contando um pouco da história dele. É importantíssimo eu fazer essa conexão, né? Então, assim, eu vim de uma escola muito interessante. E é engraçado que a minha escola, por exemplo, ela é uma escola de tatuagem. A minha escola de tatuagem, ela é completamente diferente da escola de tatuagem hoje, padrão no Brasil. Né? Eu cresci vendo grandes tatuadores, eu cresci com toda a informação de tatuagem numa época que pouquíssimas pessoas sabiam de tatuagem. Então, assim, a minha escola mesmo, na essência, é tatu. Eu quis buscar um conhecimento pro lado artístico, eu me desenvolvi artisticamente. Eu fui 100% autodidata e fui buscar conhecimento, investir em material, investir em estudos, né? Até em equipamento, por exemplo, para fazer toda essa produção, que eu ainda acho que tem muita coisa para melhorar, obviamente. Eu fiz todo um investimento, eu fui atrás de conteúdo, eu estou estudando até hoje para poder gravar um vídeo como esse, que eu fiz uma pintura em 3, 4 horas, uma sexta-feira à noite. Então, sim, são coisas que você precisa dar o passo, mesmo que você tenha algumas vantagens. Né? Por exemplo, eu me vejo super privilegiado e me sinto muito grato e feliz por ter nascido numa família de tatuador, da praticamente primeira ou segunda geração de tatuadores. A gente deve estar na 8ª geração, 9ª geração. Então, assim, eu sou muito grato por isso, mas só isso pra mim não bastou. Eu fui atrás de novas oportunidades, novos horizontes, e tô nisso até hoje, né? Então, assim, é muito interessante a gente ter essa visão, a visão de paixão na tatuagem, até chegar nesse ponto, sabe? Do tipo, quanto você ama isso a ponto de não abrir mão, mas ir além do que foi prometido, imposto, conduzido, né? Ou até premiado, né, pra você. O quão você está disposto a crescer, sair da zona de conforto, né? Então, na tatuagem eu já sou um artista premiado, reconhecido nacionalmente em diversas categorias, já ministrei workshops, cursos, mentorias. Atualmente eu componho algumas bancas de júri também pelo Brasil. Tenho mais de 50 prêmios, né, diversos estilos na tatuagem, né? Mas assim, na pintura eu me acho um júnior. Eu me acho um júnior na pintura e eu pinto há muito mais tempo do que eu tatuo. Então eu acho que essa é a força da pintura que se conecta com a tatuagem. Então é muito loucura você querer separar essas duas coisas quando você tem a possibilidade, né, e a oportunidade de ter esses dois conhecimentos. Conhecimento e tatuagem ninguém te tira, então seja um tatuado com conhecimento. É isso aí, galerinha. Aqui eu tô usando os tons bem clarinhos, eu só dou um toque ali nas paletas, né? Tô usando. Agora eu empolguei com a Sonet. Agora eu empolguei com a Sonet. Eu vi que rendeu melhor no papel, né? Não ficou tão opaco. E aqui eu venho com os tons bem clarinho, ó, fazendo. Aqui a minha ideia de fazer esses tons que eu tô fazendo aqui é fazer tipo os retalhos nela, né? Tipo uma palhacinha assim, com a roupinha de pano bem retalhadinha e tal. Até lembrei um pouco da Emília, né? Lembra até um pouco uma fanart da Emília, assim, sei lá, talvez. Eu deveria ver como é a Emília, talvez acho que a Emília tem umas costuras na cara. Eu ia fazer depois umas costuras, assim, mas ia ficar muito objetivo que era uma boneca de pano, assim, sacou? A ideia é que não é uma boneca de pano, tipo, é uma palhaça, sacou? Então aqui eu venho fazendo esses tons bem ralhadinho, bem clarinho, né? Isso aqui é terapêutico demais. Eu amo muito. Pra você ver dando os volumes. Aí depois eu ainda trabalho por dentro desses retalhos também, tá? Depois eu ainda mexo nos retalhos, assim. Eu ainda venho brincando um pouco com eles, né? Os tons mais escuros ali nas extremidades. É isso aí, ó. Agora eu já começo a usar um tom um pouquinho mais escuro. Vou trocar, vou colocar outra cor. Mais clarinha lá. Fazendo essa variação.
Ah, é bom demais, cara. Pintar é sensacional. Essas balançadas na câmera, gente, eu pretendo melhorar, pretendo reduzir isso ao máximo. Eu sei que é muito difícil e é o processo de editar, é o processo que tá me pegando também, sabe? De organizar o processo de edição, editar, entregar isso e postar. Eu tenho alguns vídeos que eu tô pra postar e não consigo, mas eu preciso sair do lugar, então por isso que eu tô postando esse vídeo dessa maneira. Né? E eu acredito que eu preciso de alguns erros, sabe, para poder melhorar os próximos. Não só isso, eu preciso registrar esses erros. Eu acho que a arte também é muito sobre isso. Tipo assim, velho. A arte é, pô, eu vou errar e eu vou jogar meu desenho fora? Não, tá errado. Você tem que guardar o seu desenho que você errou. O sketchbook tá aí pra isso. O sketchbook é uma consulta de você falar assim, pô, ano passado eu desenhava dessa forma, né? Sabe? Ano passado eu conheci o carvão e eu decidi desenhar com carvão e olha como ficou zoado. E eu achava o máximo. Olha hoje se eu fizesse um desenho com carvão, sabe? Tipo assim, pô, eu penso que, tipo assim, pô, o desenho errado te faz acertar, né? Imagina se seu cérebro deletasse todas as burradas que você já fez na vida, todas as pessoas que você já fez sofrer, que você magoou. Você seria um bosta por completo, sabe? Então você erra com as pessoas, você erra na vida, você erra no trabalho, pra você poder olhar pro que você fez e melhorar. Melhorar como pessoa, como profissional. Então acho que é muito isso assim, sabe? Tipo, e a arte ensina muito isso pra gente ali. De persistência, de conseguir resultados e criar metas e alcançar suas metas, sabe? Tipo, hoje eu comprei um kit de guache, porque eu achei uma extrema necessidade de essa arte me deu uma visão de extrema necessidade, tipo assim, de usar outros pigmentos aí por cima, sabe? Então eu fui lá e comprei, ó, kitzinho de guache aqui mostrar pra vocês, ó. Uma guachezinha bem estudantil mesmo, da Stadler. Vamos usar. Vamos usar, vamos ver. Porque eu acho que em algumas partes da aquarela, por exemplo, como eu defendo essa bandeira do Mixed Media, eu acho que algumas partes da aquarela você não consegue sobrepor tanto, sabe? Porque é um pigmento que tem uma transparência, né? Então você não consegue sobrepor as camadas ali. Às vezes você faz um laranja, faz 3 laranjas lindão, diluído no papel, respeitando o espaço ali do valor tonal do papel. E aí você precisa de um outro laranja por cima ali do laranja mais forte e não rola. Aí você. Aqui, ó. Vem no guache, né? Claro que eu posso usar acrílica também, mas eu quero experimentar o guache porque eu nunca usei o guache, né? Então é muito válido isso, sabe? De você poder falar, pô, eu vou pintar em guache. Vou pintar, sei lá, até o final do ano eu vou pintar em guache. E aí, sei lá, daqui 6 meses eu olhar pra trás e falar assim, cara, olha como melhorou minhas pinturas depois que eu conheci o guache, sabe? Daqui um ano você fala, nossa, olha como que eu tô pintando com guache, que foda. E atrás de guaches profissionais, sabe? Isso é interessante. A arte, ela te movimenta, ela te posiciona, ela te coloca num lugar, ela te coloca num, ela te obriga a ser melhor a cada momento. Cada arte que você termina, você enxerga onde você poderia ter melhorado, sabe? Isso é muito interessante. E não importa o seu nível. Não importa se você está começando uma arte agora. E se você quer aprender de arte, bora seguir o canal, pô. Tem muitas outras pessoas que falam de arte aí, que são pessoas incríveis também, do Brasil também, óbvio. É um prazer enorme tá podendo falar um pouco de arte aqui, sabe? Tipo, ter você me acompanhando aqui, isso pra mim é muito legal, fico muito feliz. A gente vai fazer uma jornada sem fim sobre arte, pintura, tatuagem, ilustração, arte digital, de tudo um pouco. A gente vai mergulhar nesse universo, né, nesse meu universo particular, que conecta com outros artistas e formas e pinturas e estilos ao redor do mundo, né? Então, tô com muita expectativa desse projeto que começa. Eu sei que tem muito trabalho pela frente, mas eu tô disposto. Tô disposto desde que você esteja também a vir nessa jornada comigo. Então olha para você ver como ali, ó, a gente conseguiu um resultado já bem rápido em poucos momentos. Depois que eu defini os retalhos, ó, coloquei os detalhes dentro, os bordadinhos, né, as formas.
Eu venho fazendo essa rendinha. Na referência não tinha. E aí, a referência na verdade já tinha ido pro caralho essa hora. Já tinha jogado ela praticamente fora ali, sacou? E eu fiz essa rendinha com um pincelzinho da Macrylan de maquiagem, olha lá, bem fininho, os tracinhos fininho, bonitinho, olha lá. Difícil pra caramba, até porque o vídeo tá acelerado, aquela linha ali é uma linha demorada, sabe? Mas puta paciência, e eu ainda peguei depois e fiz umas bolinhas assim, em cada linha que se cruzava eu coloquei uma bolinha, porque é bem assim que é a rendinha, né, na verdade. Ali com o pincelzinho fininho, agora eu venho fazendo os detalhes. O que que acontece? Alguns detalhes eu gosto de fazer com cor, porque a galera confunde muito o que é preto no desenho e o que é um volume preto no desenho. São coisas distintas. Por exemplo, em alguns momentos do cabelo tem sombra, tem volume preto. Em alguns momentos é só uma textura de preto, sabe? Você tem que saber diferenciar. Dá pra fazer algumas texturas de preto, obviamente, mas tenta mesclar também algumas texturas de cor. Aqui uma das assinaturas minhas em pintura em aquarela que eu gosto muito e uso muito na tatuagem, que é alguns detalhes de branco. A gente vem colocando pontos de branco para poder realçar, que é onde eu vou entrar com o guache agora, a partir de hoje, né? Então assim, eu venho colocando esses detalhes de branco para dar aquele volume, aquela luz no desenho, né? E aqui a gente vai ajeitando, ó, todas as texturas mais claras, né? Para dar aquele brilho no desenho, né? Então, é isso aí, galera. Muito interessante como essa pintura desenvolveu rápido, né? Como ela virou a chave assim de uma maneira muito rápida com esses pincéisinhos aí pequenininhos da Macrylan, que são pincéis de maquiagem. Olha como o papel tá esticadinho, bonitinho. O papel não foi agredido. Eu usei quantidade de água também suficiente. Olha pra você ver aqui, eu vim fazendo o xadrezinho, o quadriculadozinho da textura, ó. Ah, cara, é bom demais. Nossa. Pintar é bom demais, puta merda, viu? Cara, se você não pinta, quer aprender a pintar, bora trocar uma ideia, pode me chamar, pode mandar uma mensagem aqui nos comentários, pode me chamar lá no Instagram, o Instagram é o mesmo aqui do perfil, Instagram/André Felipe Tatus, lá a gente pode trocar uma ideia, tem o meu contato via WhatsApp lá no botão de ação da bio também. Você entra em contato comigo, a gente troca uma ideia, a gente pode criar uma mentoria para você. Em breve eu tô lançando um PDF explicativo sobre papéis fundamentais, tintas, etc. E tô lançando também um curso online, aulas online, em breve. Mas antes disso, eu quero soltar muito conteúdo aqui para vocês começarem a entender a dimensão e o poder de uma construção na pintura em aquarela. É isso, galera, eu espero que vocês curtam, esse foi o vídeo, né? Se você chegou até aqui, comenta eu estive até o final, ou então comenta final, que eu vou te mandar um mimo lá no Instagram ou aqui no YouTube, tá? Me manda um oi aqui, comenta, eu te mando no YouTube, entra em contato, te mando um mimo aí pra te agradecer por ter ficado até aqui e por ter me dado essa moral basicamente no meu primeiro vídeo. Eu quero fazer uma série de vídeos mostrando pintura, desenho em aquarela, ilustração, arte digital, pintura em tela, arte 3D, né? Arte digital, tatuagem em diversos estilos, desenhos para tatuagem, dicas para tatuagem. Então, tem muita coisa para acontecer. Bora pra cima. Tamo junto. Valeu demais.